Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog aqui para vocês. Uns dias de muita organização, porque eu estou para viajar, para ficar uns dias com a minha mãe em São Paulo. Para quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro. E também um vlog aqui de leitura. Eu tenho conversado bastante com vocês sobre esse tipo de conteúdo e tem agradado. É algo que eu também adoro assistir de meus colegas booktubers, tanto aqui do Brasil quanto lá fora. Eu me amarro muito nesse tipo de companhia. Então, vamos lá, né? Gravar mais um pouquinho essa experiência literária que eu vou começar hoje, do livro A Maldição das Flores, lançamento da editora Planeta, da nossa escritora Angélica Lopes, tá? Esse livro chegou faz muito pouco tempo em casa, como eu disse, é um lançamento, e eu já gostei do que temos aqui na quarta capa. Numa época em que as mulheres não tinham voz, um grupo de rendeiras cria um código com pontos, linhas e agulhas para se comunicar por meio de colchas e toalhas de mesa. Vou agora ler um pouquinho. Ainda hoje eu tenho que ir no dentista e tudo mais. Provavelmente vocês virão comigo, vou tentar levar um pouquinho, né, de vocês também junto para me fazerem companhia durante a gravação desse vlog. Mas antes, vou ler um pouquinho. Tenho aí um tempinho, tem uma meia hora até ter que sair de casa. Vou começar o livro. Li os primeiros 4 capítulos e já precisei voltar aqui ligando a câmera para conversar com vocês rapidinho antes de sair correndo pro dentista, porque o que foi esse início de livro? A primeira vez que eu vi alguém falando sobre esse livro na internet foi alguma amiga criadora de conteúdo aqui. Então, a pessoa fala, eu já não lembro mais quem foi, mas essa minha amiga, ela falava algo como o quão importante é a comunicação, então o poder da comunicação entre mulheres contra o patriarcado. E é isso, esse livro é isso. Nós temos a história de rendeiras que vão criar um código para que, a partir de sua renda, de seus pontos, consigam transmitir mensagens. Então, mensagens codificadas, mensagens de socorro, de desabafo, enfim. No início do livro, até o momento, nós temos uma intercalação, são momentos históricos diferentes para cada um dos capítulos, mas basicamente 2. Um se passando em Bom Retiro, em 1918, e o outro momento no Rio de Janeiro, nos dias atuais. A história de Bom Retiro, em 1918, é a de uma cidadezinha pequena. E nessa cidade você tem muito o burburinho, né, os boatos, fofoca mesmo. Cercando, sobretudo, a família das Flores, que é uma família, sobretudo, matriarcal. Todos os homens dessa família morrem muito cedo, portanto, começa-se a criar ali um burburinho sobre uma maldição que recairia sobre essa família de que todos os homens morreriam e tudo mais, rapidamente, né, no caso, precocemente. E a narradora desse momento de 1918, que se passa em Bom Retiro, é uma das Flores, é a Inês, e ela, assim, me parece ter um olhar muito perspicaz para as questões que a cercam e também cercam a sua irmã mais nova, sua mãe, também sua tia, sua mãe, todas rendeiras. Ela, uma exímia rendeira também, já muito nova. Elas começam a produzir peças para venderem para fora e conseguirem dinheiro para si, algo impensável naquela época de 1918. E uma dessas mulheres, que na verdade ali nesse momento era amiga da Inês, ela é prometida em casamento para um cara muito mais velho, já com filhos, viúvo, e ela não quer esse casamento. É justamente essa personagem que vai criar um código para se comunicar, desabafar e dizer mesmo que ela não pode dizer para a sociedade.
porque a sociedade tanto a recrimina. Enfim, é o que eu tenho até o momento e eu já achei assim, sabe, de uma potência? Vou continuar lendo e volto aqui já para comentar um pouquinho mais do que eu estou achando da história. Agora bora, né, ver o que eu tenho aqui no dente, se tem alguma coisa, tem que fazer limpeza, odeio ir no dentista. Rio de Janeiro tá lotado por conta do feriado e também do Rock in Rio. Lotado, tá um fervo. E do nada apareço em Campinas aqui nesse vlog. Vim passar uns dias com a minha mãe e, nossa, deu muito problema. Voo cancelado. Aí conseguiram me colocar em outro. Aí cheguei. E ainda bem que a gente tem o quê, né? Leitura. Pra ficar de companhia, porque nesse meio tempo, em meio a preocupações, mas deu certo. Estou aqui. E esse aeroporto é gigantesco, eu sempre fico sem fôlego aqui. Ai, saudade de Mames. Já vou revê-la. I see you hide yourself underneath the mountain of makeup, plus the words that you made up won't make you. Já na casa de Mames, interior de São Paulo, mais cedo vocês viram pelo takezinho anterior, eu tive sprints de leitura com os madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice, e obviamente que eu continuei a leitura de A Maldição das Flores, porque esse livro me tomou por inteira até o seu término, eu não consegui largar isso daqui. Inclusive, para a viagem, porque eu tinha limite de bagagem, eu comprei o e-book, porque eu tinha que continuar a leitura disso, eu não poderia deixar lá no Rio de Janeiro. Aliás, durante a viagem, eu descobri que eu consegui um cupomzaço de desconto para vocês lá na Amazon, tanto no e-book quanto no livro físico, de 20%, que é Mel Ferraz 20. Aproveitem, porque, ó, super recomendo esse livro para vocês. Isso daqui é força. Força para nós mulheres, sobre a comunicação entre as mulheres e o poder justamente dela. Antes que vocês, né, me perguntem de continuar a contar um pouquinho da história para vocês, essa daqui é a estante aqui que fica na casa da minha mãe e que já apareceu, já foi cenário de muitos vídeos aqui no Literaturice anos atrás. Então, pesquisem os vídeos antigos, desçam lá para baixo no conteúdo do Literaturice, vocês vão ver com certeza. Mas enfim, eu estou meio que caracterizada, né, ali combinando com a capa do livro, com motivo azul, porque essa blusa sempre fica aqui na casa da minha mãe, e ela era da minha mãe, só que eu amo de paixão essa blusa que ela acabou me dando, eu herdei da minha mãe. E tem todo motivo azul, né, toda trabalhada aqui. Enfim, vocês sabem que eu gosto de combinar as roupas e o visual com os livros, pro nosso conteúdo. Voltando ao que interessa, o conteúdo do livro, eu gostei muito do final do livro, na verdade eu gostei muito como a história ela cresceu. Ela vai além desse assunto que é apenas o patriarcado, as rendeiras recebendo pelo seu próprio trabalho, isso significando liberdade, mas aborda, sobretudo, a questão da comunicação. Comunicação e o poder dela, e ainda mais em um contexto de não liberdade, o contrário, violência doméstica, que é o que temos aqui nesse livro. É uma leitura muito fluida, muito gostosa, ela fica sobretudo na história de 1918/19, mas também intercala-se esses capítulos que focam nessa história do passado, das rendeiras,
há uma menina adolescente, na verdade, descobrindo justamente o poder que existiu entre essas suas antepassadas em um contexto de maior liberdade da mulher. Então é uma protagonista mulher que luta por seus ideais, que não se encaixa na heteronormatividade, vai se questionar bastante por que herdará um véu rendado de casamento, mas ela descobrirá uma mensagem justamente nesse véu e também histórias de suas antepassadas. Não posso deixar de comentar também sobre a Cândida, que é a irmãzinha, a irmã mais nova, 7 anos mais nova do que Inês, uma das narradoras, uma das protagonistas aqui. Ela é uma personagem incrível. Pelo menos sob o olhar da irmã, né? Ela não nasceu cega, mas houve um acidente doméstico que a cegou. E, portanto, depois disso, ela passa a perceber o mundo de uma forma muito única, com Inês, sua irmã, a ajudando nisso. Então, ela associa as cores aos pássaros, aos seus cantos. E olha só que linda essa passagem. Foi assim que os pássaros da região aprenderam o caminho da casa de janelas azuis e passaram a fazer ninhos no forro da nossa sala. Era como se morássemos num viveiro. A casa de janelas azuis é a casa das flores, da família das flores, dessas protagonistas. É muito tocante ver essa ligação dessa personagem com os passarinhos. Aprendi vários tipos de passarinhos e suas colorações aqui nesse livro. Como eu disse, eu recomendo para vocês fortemente. É uma escritora que eu não conhecia antes, primeiro livro que eu leio dela, e já caí de amores por sua escrita, por sua inventividade, pelo poder daquela mensagem que ela própria quer nos transmitir com essa sua história. E quando vocês lerem o livro, vocês vêm me contar o que vocês acharam, porque é o tipo de história que dá pano pra manga, que é muito boa para ser colocada em pauta. Agora eu vou o quê? Ficar aqui na frente do computador um pouco mais, porque tenho um trabalho final do mestrado para fazer sobre Mrs. Dalloway e minha bagagem veio com roupa e várias traduções de Mrs. Dalloway da Virginia Woolf e eu preciso terminar esse primeiro semestre, gente, da faculdade. Eu não aguento mais. Da faculdade não, né? Da pós. A faculdade não larga de mim. A graduação realmente foi pesada. Mas ficou no passado e agora o mestrado aqui está pesado, só que a gente tem que enfrentá-lo, né? Eu recebi já o resultado e correção e apontamentos do meu primeiro trabalho escrito, que eu já entreguei tem um tempo, e foi muito bem, né, nota máxima, e me deixou muito feliz, porque era um tema bastante diferente daquele que eu pesquiso. O foco da minha pesquisa é o fluxo da consciência, é a literatura modernista de língua inglesa, e um pouquinho ali de língua francesa também, com Edouard Dujardin. Mas esse primeiro trabalho que eu fiz para pós foi para uma disciplina sobre literatura nacional, literatura brasileira, portanto, e sobretudo contemporânea, mas nem tanto, porque envolvia um pouco, por exemplo, Iracema, mas eu tratei nesse trabalho sobre Iracema, sobre o som do rugido da onça e também sobre Minha Casa é Onde Está, que, veja, não é literatura brasileira, né? Mas foi uma exceção, que até foi difícil de incluir no trabalho, mas precisava estar ali de alguma forma. Foi a parte mais difícil, assim, sabe, de incluir. Mas tratar desses 3 livros, essas 3 obras, foi muito gratificante em vários aspectos, porque são temas muito caros pra mim, assim. Enfim, mas eu não vou me prolongar nesse tema. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o final do primeiro semestre no mestrado, me contem aqui nos comentários, porque eu não sei se esse tipo de conteúdo é interessante, né? Me deixem saber, por favor. Eu acho que nós vamos ficando por aqui, então, porque eu acho que já tá longo esse vídeo e já nos fizemos companhia, né? Companhia literária. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aos madrinhos, que são os apoiadores. Eu gosto sempre de agradecê-los nos finais dos vídeos, porque eles fazem parte da história do Literaturice, estão sempre comigo. Um grande beijo, então, a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!